Olá, bem-vindo a mais um tutorial. Hoje vamos ver a função filtrar com um critério incompleto. Fica por aí, até já. Boas, bem-vindo a mais um tutorial. O meu nome é João Teixeira. Hoje vamos ver novamente a função filtrar. Eu tenho feito alguns tutoriais com a função filtrar, ou os últimos tutoriais que tenho feito, tenho utilizado a função filtrar, que eu acho que é uma das mais interessantes e mais importantes que nós temos agora no Excel para trabalhar, mas a função filtrar sempre teve ali um handicap, que é a questão de poderes fazer o filtro com um critério que não está completo. Ou seja, tipicamente aquela lógica dos wildcards. Então, o filtro só funciona quando tu pesquisas a palavra exatamente igual àquilo que tu precisas. Ou seja, se por acaso quiseres pesquisar todas as palavras começadas com A ou B ou com uma palavra específica, ou seja, um pedaço de texto que começa com uma palavra específica, já não conseguimos fazer isso com a função filtrar, pelo menos normal. Ou seja, o critério dá sempre o erro de cálculo, significa que não há registros que correspondam àquele critério específico, porque o valor que estás à procura não é exatamente igual àquilo que tu tens. Então, basicamente a função filtrar tem aqui um parâmetro que é base, ou seja, o critério de filtro analisa sempre um valor verdadeiro ou falso, ou seja, no intervalo que estás a avaliar, ou nos intervalos que estás a avaliar, tens sempre a lógica de ter um valor verdadeiro ou falso. Os verdadeiros são aqueles que a função mostra, os falsos são aqueles que a função descarta. Então, para podermos ver esta lógica, vamos utilizar outras funções em conjunto com a função filtrar, que te permitem ter muito mais poder de análise sobre os teus critérios. Vamos então passar para o Excel para eu te mostrar como é que isto se faz. Muito bem, já estou então no nosso fecheiro de Excel, onde vou mostrar-te então a lógica de fazermos este filtro com os critérios incompletos. E temos então aqui uma tabela, uma base de dados. A tabela tem aqui um nome específico, que é a tabela produtos. E temos novamente a nossa zona de critérios, onde podemos aplicar o critério que quisermos. E depois temos então os dados extraídos. Sem mais demoras, vou então começar por mostrar a função filtrar e explicar-te a lógica de quando ela não funciona. E por isso vou utilizar aqui a função filtrar, muito rapidamente. Esta parte já mostrei noutros tutoriais, não é este o foco do tutorial hoje, mas vamos então filtrar a tabela produtos, em que eu vou incluir a marca, e a marca tem que ser igual a New Balance, e vou já colocar a opção de sem registros para percebermos o que acontece caso o critério não esteja correto. Então, sem dados, por exemplo. Último argumento. Então temos os três argumentos: base de dados, intervalo com critério e o que acontece se não tivermos então resultados. E neste caso temos então a marca New Balance. Se eu colocar outra marca qualquer, Joma está ok, mas se eu colocar, por exemplo, Soft ou Soft, então Soft não está completo e tem então a indicação sem dados. E mesmo que eu incluísse o asterisco para representar um conjunto de caracteres, também tem a indicação sem dados, ok? Então, mas nas marcas nós temos aqui vários exemplos para podermos trabalhar, mas as marcas são poucas, então nos produtos é que temos mais situações interessantes. Porquê? Porque eu posso ter todos os produtos que começam com sapatilha, ou que têm a palavra sapatilha incluído, ou todos os produtos começam com bicicleta, ok? Então vamos lá ver esta lógica. Se eu pesquisar, por exemplo, sapatilha no produto, vou alterar só aqui a questão dos meus valores, vou pegar agora no produto, quando o produto for igual a J4, que é a zona onde eu tenho o critério, continua a não ter dados. Então, o objetivo aqui passa por tentarmos perceber o verdadeiro e falso, ou seja, na verdade não há aqui nenhum valor verdadeiro, porque a palavra sapatilha não é verdadeira em lado nenhum, o que significa que se eu te der aqui uma amostra desta lógica do critério, vamos ter então os vários valores falsos. Então vou colocar aqui na célula, pode ser no Q4, para termos a lista toda definida. Então se eu incluir este critério aqui, quando é que os produtos é igual a J4, na verdade dá tudo falso, ok? E é isto que a função filtrar lê. Então se nós tivermos qualquer função que nos devolva um verdadeiro falso, podemos utilizar esta lógica para podermos criar os critérios para o filtro. Porque, na verdade, é isto que está a acontecer e eu quero ver então alguns verdadeiros. Então, tens várias hipóteses para podermos testar esta lógica, mas eu vou começar por um exemplo em que temos efetivamente o produto
que contenha a palavra sapatilha. Então, esta lógica está aqui definida. Como é que eu defino uma lógica para procurar a palavra sapatilhas e ver se ela existe? Vamos utilizar a função procurar. Se eu procurar este valor sapatilha no texto dos produtos, não preciso colocar o número inicial, porque se não colocar o número inicial, a função procurar vai localizar a primeira ocorrência. E tenho então aqui alguns dados com número, que são todos aqueles que têm a sapatilha. O resto dá erro de valor, basicamente um erro é considerado um valor falso. Mas, pelo sim, pelo não, e é importante esta questão, como a função filtrar analisa verdadeiros e falsos, vamos então transformar isto no verdadeiro e falso. Como é que podemos transformar o procurar no verdadeiro e falso? Porque não utilizar a função is não, estou a pensar em inglês, é número. Então, se eu pedir para a função procurar validar se tem um número ou não, a função é número, vai-me devolver verdadeiro e falso. Então, na verdade, a lógica do critério do filtro não tem que ser comparado com nada em específico. Nós só temos é que encontrar um verdadeiro ou falso. Então, é esta lógica que eu vou incluí-la, vou fazer copy e vou incluí-la no critério ou no incluir da função filtrar. Se eu fizer então paste, para perceberes a lógica, mas agora descrever melhor a função, vamos filtrar a tabela produtos, em que precisamos ter verdadeiros e falsos, no qual vamos procurar a palavra pretendida e baseado nessa palavra vamos ter então verdadeiro ou falso. Se eu fechar agora, já está tudo, ok? Não preciso fechar nenhum parênteses. Se eu confirmar, tenho então todos os produtos que correspondem a sapatilha. E isto é altamente flexível, ou seja, podes pesquisar aquilo que quiseres. Se eu pesquisar, por exemplo, punho, aparece-me só as calças punho homem, porque tem a palavra punho, ou seja, verdadeiro. Se eu pesquisar bicicleta, não é aqui, claro. Ups, bicicleta cá em cima, como é óbvio, não na função, eu devolvo todos os produtos que tenham bicicleta incluído. Mas não tem que ser bicicleta, pode escolher Sport Cross, a ver se está tudo ok, Sport Cross, ok? Então, nem sequer precisas do asterisco para dizer, olha, começa com X ou acaba com Y. Não. Desde que a função procure a tua ocorrência, tens logo esta lógica estabelecida. Bom, então, com isto podes fazer então a filtragem com vários critérios, mesmo que o teu critério não esteja disponível. Mas, a partir daqui, o teu potencial aumenta bastante, porque repara, eu tenho ali também o tamanho. E há certos produtos que têm o tamanho em número e há outros produtos que têm o tamanho em letras, XL, M, o que for. Imagina que eu quero ver todos os produtos que tenham apenas os tamanhos com número. A lógica é a mesma. Deixa-me só fazer aqui esta lógica um pouco cá em baixo. Vou tirar aqui a função filtrar para ter espaço, para não interromper aqui com este filtro. Então, imagina que vamos filtrar novamente a nossa tabela de produtos. Mas o meu objetivo agora é todos os produtos que tenham tamanho em número. O que é que temos de fazer? É número e avaliar o tamanho. Fechamos o parênteses e vamos colocar sem dados, caso não existam dados. Então, temos aqui a indicação de todos os registros que tenham o número da nossa base de dados. Mas mais uma vez podes alterar o que quiseres. Imagina que eu quero texto e agora quero ver todos os produtos que o tamanho seja texto. Diretamente, vou só puxar um bocadinho para baixo, tenho aqui todos os produtos que tenham o tamanho em texto. Bom, só falta vermos o que é que temos em blanco, ou seja, quais são os produtos que não tenham tamanho definido. Fácil. Vamos colocar célula vazia. Então, claro que aqui o tamanho aparece com 0, porque o Array Dynamic devolve-te sempre um valor, mas consegues saber então quais são os produtos que não têm um tamanho definido, quais são os produtos que têm um tamanho em letras ou texto, quais são os produtos que têm um tamanho em números, ou quais são os produtos baseados em qualquer critério. Então, este exemplo é para tu utilizares a função filtrar em qualquer circunstância que tu precisas.
O que significa que nos tutoriais anteriores eu mostrei-te como é que podias utilizar a função filtrar na sua base e também ter múltiplos critérios, mas agora faltava ver a questão de ter múltiplos critérios, mas também com qualquer situação que seja flexível para poder procurar. Aí está, função filtrar. Então, espero que tenhas gostado deste tutorial. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like, e se ainda não subscreveste o canal do YouTube, não te esqueças de subscrever. Não te esqueças também que eu tenho este artigo disponível no site da Excel Driven, onde detalho todos os pormenores para veres passo a passo, e se quiseres acompanhar passo a passo, tens sempre o vídeo, tens sempre o artigo, para poderes perceber como é que isto funciona. Então, vemo-nos em breve no próximo tutorial. Até lá!